Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. E toda quinta-feira, às 19 horas, no nosso canal da Voito, teremos novos episódios desse quadro, entre outros, e para acelerar e alavancar ainda mais os seus resultados, mas não só na sua vida profissional, mas como na sua vida pessoal também. Eu sou o Júlio Briales, eu sou engenheiro mecânico, eu sou mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou pós-graduado em processos produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Master Black Belt pela TBM Consulting Group nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 40 anos de carreira e em grandes empresas de multinacionais. Eu vou dar uma lida aqui para não fazer nada, não errar nas mensagens, que são algumas mensagens super interessantes para vocês. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa melhoria contínua, sobre o processo de melhoria contínua, cultura ágil, inovação, nos siga no Instagram, @Grupo Voito, e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Voito e ative o sininho para ficar atualizado das novidades. Uma novidade super interessante que a gente está fazendo, que os maiores insights do nosso bate-papo de hoje, você poderá ter acesso através do nosso manual de bordo, disponível através do QR Code aqui na tela. Hoje, nós vamos falar sobre transformação digital no PCP, no Planejamento e Controle de Produção. Olha que coisa bacana. E, para isso, nós convidamos para o nosso bate-papo um especialista, a Mariana Kobayashi, espero não ter errado o sobrenome aqui, e também vou ler o currículo dela, porque é um currículo muito bonito e eu não posso falhar de deixar de falar alguns detalhes. Então, ela é engenheira química pela Escola Politécnica da USP, que possui dupla graduação em Engenharia de Processos na Escola Nacional Superior de Engenharia e Tecnologia Industriais na França, e mestrado em Engenharia em Energia e Processos de Refino pelo Institut Français du Pétrole. Espero que o meu francês esteja correto também. Mariana atualmente trabalha com transformação digital no setor de energia e é consultora de Business Intelligence e analista de dados. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso canal, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mariana, para iniciar nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco sobre como a cultura de melhoria contínua pode abrir caminhos para que a transformação digital ocorra, né? De que maneira ela pode ocorrer? Acho uma pergunta super interessante e importante da gente citar e responder aqui nesse início de conversa, porque muitas vezes hoje no meu trabalho eu escuto muito por que a gente está colocando essa tecnologia, Mari? Por que está tendo esse projeto novo? Eu não preciso disso, ou eu estou bem assim. Então, acho que em vários negócios, indústrias, a gente chega num nível de excelência que a gente precisa de uma alavanca a mais, muitas vezes. A gente, como seres humanos, a gente atinge um limite, né, de tarefas que a gente pode executar, a gente quer, sim, trazer mais otimização para o processo, mais melhorias, mais controle da produção e de todo o nosso planejamento, controle dos estoques, do que está chegando, do que está saindo, do que a gente comprou, do que a gente está vendendo, e chega um momento que esse limite humano e das ferramentas que a gente tem hoje, eles são atingidos, né? Então, o primeiro passo seria a nossa vontade de crescer e ter mais lucros, aumentar essa produção, aumentar a produtividade, então a gente vai procurar outras soluções. Na nossa busca por outras soluções, a primeira que eu, por exemplo, vejo é o digital, é trazer essas tecnologias digitais de transformação digital, todas essas novas ferramentas, novas tecnologias que estão surgindo no mercado. E a gente vai, com certeza, falar sobre isso, mas explorar os dados, né? Chegar, realmente se aproximar dos nossos dados de produção, nossos dados de mercado, muito importante. Então, acho que a nossa vontade de crescer e ter essa melhoria contínua cada vez mais importante no nosso negócio, abre um espaço muito grande para projetos de transformação digital. Chega um momento que todas as ferramentas que a gente tem já estão em uso. Estou fazendo uso muito bom dessas ferramentas, a minha equipe está conseguindo lidar, está conseguindo gerir e realmente usar essas ferramentas, e aí chega um momento que a gente fala, e agora, né? Como é que eu posso dar esse passo a mais e realmente ter essa alavanca no meu negócio? Então, acho que precisa explorar, sim,
as novas tecnologias de transformação digital, e aí isso vira uma roda, né? Porque aí quanto mais você coloca a tecnologia, mais você vê resultado e consegue melhorar, então você vai cada vez mais conseguindo explorar tanto a sua melhoria contínua, quanto as novas tecnologias, e aí os funcionários vão embarcando nessa também, né? Acho que a gente pode entrar mais nesse detalhe, mas é uma que hoje em dia é um ponto assim super importante mesmo a questão dos funcionários que estão trabalhando nessa área. Bacana. Bom, eu sou suspeito para falar sobre melhoria contínua, já há mais de 25 anos que a gente trabalha com essa metodologia, e tem a ver com a segunda pergunta, que acho que é um pouco também relacionada a isso que você falou. Então, investir em transformação digital na indústria é uma decisão que precisa ser pensada a partir do cenário atual da empresa, né? Então, como planejar essa transição para que o time também incorpore essa mudança de forma gradual? Eu queria dar um exemplo de uma situação que não deveria acontecer, primeiro. Ah, legal. Aprender com os erros, né? E uma situação que a gente já viveu, sim, no meu trabalho. Hoje eu tomo conta de 10 plantas industriais no refino, trazendo ferramentas para eles. Então, às vezes, essas plantas, elas não estão na mesma sintonia. Tem uma planta que precisa de uma ferramenta, outra que precisa de outra, uma planta que ela está localizada perto do mar, outra planta que está dentro da terra, né, do território. Então, tanto as necessidades técnicas dela, quanto as necessidades de logística, de mercado, de estoques, são diferentes. Então, a gente tem que realmente se concentrar nessas diferentes necessidades. E aí, uma coisa errada que aconteceu foi, tinha um gestor lá em cima, né, da nossa organização, falou, eu quero implementar essa tecnologia. Então, vai, time, implementa essa tecnologia aqui e se vira, né? Eu quero que todas as nossas plantas tenham essa tecnologia. E aí, o projeto foi top-down, sem pensar no que as nossas plantas precisavam, nas particularidades de cada planta, cada uma está localizada num lugar, cada uma tem especialização, se especializou em um produto, uma produz muito mais diesel, a outra muito mais gasolina, e então as especificações técnicas e dos funcionários que estavam lá eram diferentes. Então, o projeto começou a rolar, né? Fomos lá em cada planta, falamos, olha, tem um projeto que vai chegar aí, né? Vocês vão ter que implementar esse projeto. E tiveram a maioria delas não aceitou muito bem, falou, mas eu não preciso disso, né? Esse projeto não é para mim, não precisa, a minha necessidade não é essa. Então, o fato da gente não ter levado em conta a necessidade de cada planta na hora de escolher projeto, e principalmente depois de escolher o projeto, escolher tecnologia que seria boa e aplicável para esse projeto, fez com que a gente jogasse dinheiro fora, porque na maioria das plantas não foi usado. A gente implementou o projeto, fez, e foi jogado fora, né? Não foi usado como a gente pensava que seria. Então, não levar em conta, né, o cenário de cada planta, ou eu posso entrar mais no detalhe, outra granulometria, o cenário de cada setor da sua usina, e implementar top-down dessa forma, sem embarcar as pessoas, é uma armadilha muito grande, né? Você achar não sustenta, né? Você acaba não sustentando, porque quando você não envolve o teu pessoal, você não sustenta, porque é importante sempre envolver o teu grupo, primeiro porque eles também trabalham com o problema, eles podem opinar, eles podem dar muitas sugestões interessantes. E a partir do momento que você envolve eles, eles têm um respeito, e eles compram a ideia, e isso acaba favorecendo a sustentação. Esse era o outro ponto que eu queria chegar, a gente realmente embarcar o time tem que sentir que ele está embarcado, que ele está fazendo parte da decisão de fazer, de executar esse projeto e enxergar a melhoria no dia a dia dele, né? Não adianta a gente falar, olha, muito bom, muito legal, compra esse projeto comigo aqui, vamos fazer. Assim como eu quiser te vender um carro e você precisa de uma moto, não adianta, você não vai usar o carro né? Então, realmente, o time tem que sentir que ele está fazendo parte, mesmo que a necessidade venha de top-down. Mesmo que de você, gestor, você está convencido, você já quer essa tecnologia, você está convencido que vai trazer ganhos para o seu negócio, para a sua indústria, tem que convencer o seu time que vai ser bom para ele, porque senão não adianta, eles não vão... Não adianta. Né? Então... Muitas coisas têm que ser top-down, né? Muita coisa é legal quando você traz recursos, tudo, mas se você não envolver as pessoas, é diferente. Tem a terceira pergunta aqui, pode falar. Sim, claro, acho que assim, pode ser top-down, mas
as pessoas têm que sentir que elas estão fazendo parte do processo de escolha desse projeto e que está melhorando a vida delas, né? Claro, pode ser, mas se ela sentir que não agrega nada, aí é bem complicado ser tanto assim, né? Mas... A gente fala assim, top-down para trazer recursos, mas tem que envolver sempre a base, porque é um conjunto, é um trabalho em equipe, né? E acho que a terceira pergunta fala um pouquinho disso também. Por exemplo, as inovações da indústria 4.0, então tem muita indústria automotiva que está nessa fase de indústria 4.0, evidenciam a falta da mão de obra qualificada no Brasil, principalmente. Como as empresas podem transformar essas dificuldades em oportunidades de maximizar o potencial produtivo dos seus funcionários? Aí, de novo, a gente envolver na base. Sim, acho que a base e as pessoas realmente têm um papel muito importante na transformação digital de qualquer negócio, né? Tem estudos, BCG, Gartner, vários estudos que falam que realmente mais 50% até 70% de problemas que você pode encontrar nos projetos é a falta de aderência das pessoas, de cultura da empresa. Então, realmente é um ponto super importante para a gente tomar cuidado. Então, eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira é que realmente as tecnologias podem ajudar as pessoas a serem mais produtivas. Então, com certeza, a tecnologia vai substituir certas tarefas, não é o objetivo substituir a pessoa, né? Não estamos aqui para cortar cargos e demitir gente, não, é realmente trazer mais produtividade, ganhar mais dinheiro, produzir mais com o mesmo número de funcionários, né? Vender mais, produzir mais. Então, fazer mais com menos, né? Com certeza, é isso mesmo. Fazer mais com menos, com o mesmo número de funcionários e vender mais, produzir mais. Então, primeiro, com certeza, a gente vai alavancar a nossa produção, a pessoa vai sentir, nossa, estou produzindo 10 unidades e antes eu produzia só 4. Então, realmente, ela vai ter um maior resultado, ela vai se sentir mais recompensada. E o segundo é que essas pessoas têm que ser capacitadas. Eu acho que esse ponto é muito importante. Inclusive, a Voito, sim, pode ter um papel essencial nisso, porque na capacitação das pessoas para conseguir usar essa tecnologia, para conseguir escolher que tecnologia vamos usar, escolher projetos, escopo de projeto, saber que essa tecnologia pode ser aplicada nesse tipo de projeto ou não. Então, a capacitação das pessoas é muito importante, porque a gente não está aqui, né, para excluir cargo, né, mas para capacitar as pessoas, tanto dando tecnologia quanto dando conhecimento para ela usar essa tecnologia. Então, acho que tanto fora das empresas, né, quanto na sala de aula, quanto nas empresas, a gente precisa ter projetos de capacitação, de curso, de aprendizado mesmo para os funcionários. Aqui, eu moro na França hoje, e a maioria das empresas tem construído o que a gente chama de universidade interna nas empresas, e eles estão trazendo prestadores de serviço, né, mas nessa universidade estão dando certificado para as pessoas, elas têm que passar por percursos obrigatórios, então eu vou ter um módulo de dados, um módulo de internet das coisas, de big data, para eu entender pelo menos a base de tudo, para eu ser capaz de dialogar com os outros setores da empresa. Então, esse daí, essa base dos funcionários, né, a gente tem trabalhado muito nessa base e capacitar essas pessoas. Bacana. Tá me ouvindo? Tô. Legal, porque parecia que tinha dado um... Bacana. Então tá, ó, tem mais uma perguntinha aqui. Eu tô aproveitando aqui o potencial, tá bacana as respostas. Quais são os benefícios, né, que a digitalização do processo de PCP pode proporcionar para a indústria? Acredito que um benefício super aparente e que todo mundo vai conseguir enxergar é o aumento dos ganhos, né? Você vai aumentar sua produtividade, vai aumentar os seus ganhos, vai ter uma maior integração nos seus processos todos. Então, vamos pegar um exemplo, né? Você vai saber quanto que você vai estar produzindo de um determinado produto da sua linha. E você sabe quanto você vai vender ele para um mercado definido que você tem. Então, se todos os dias tem uma pessoa que vai ter que ir contar o estoque desse produto, preencher essa planilha, ou essa ferramenta, alguma ferramenta que vocês usem, e tirar insights de dados para mandar para a gestora, então todo esse controle da produção e planejamento
que você tem hoje, se ele for digitalizado ou e mais integrado, acho que a palavra aqui seria muito mais integração de dados que já existe. Se ele for integrado, digitalizado, tanto o gestor ter acesso, quanto os funcionários da base terem acesso, saber lidar com essa informação, tudo vai ser muito mais rápido, né? Então, você vai conseguir evitar gargalo mais rápido, você vai conseguir evitar quebra de estoque mais rápido, você vai conseguir evitar aumento de preço, diminuição de preço, então você vai conseguir prever muito mais. Então, integração, para mim a segunda palavra é eficácia e eficiência de tempo, né? Ganhar tempo, tempo de decisão, tempo de produção, e os funcionários todos vão ver esse resultado. Então, as coisas vão ser, assim, uma levando a outra numa roda positiva, né? E hoje em dia, a gente tenta realmente integrar tudo. Hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente consegue monitorar todas as demandas de mercado para gasolina, diesel, e qual unidade, qual que é a planta que vai ser mais capaz, né, qual vai ser a planta mais adaptada para produzir essa quantidade, essa qualidade de produto. Então, levando em conta a qualidade, quantidade que o mercado está querendo e a distância da matéria-prima, eu consigo, através de um programa, realmente um código, um programa computacional, arbitrar qual planta vai receber essa matéria-prima e qual planta vai receber a outra matéria-prima, né? A gente consegue fazer toda essa arbitragem integrada de decisões. E aí, cada planta, como eu falei, é diferente, cada planta vai conseguir ter uma capacidade de produção diferente. Então, tudo isso a gente entra no programa, tudo isso realmente computacional, consegue aplicar um pouco de inteligência artificial para prever um pouco tendência de mercado, ajudar a gente nas decisões, prever também, por exemplo, quebra de equipamento, tudo isso vai influenciar. Se eu tiver uma unidade que vai parar, né, que vai ter um problema de manutenção, e vai ficar parado durante 2 meses, a minha capacidade vai descer muito, né, vai cair muito por essa parada técnica. Então, a gente consegue prever parada, prever tanto fatores internos da nossa produção, quanto fatores externos. Legal. Eu acho que a falta de padronização também prejudica bastante a performance, né, entre plantas, entre áreas, entre pessoas. Então, a padronização é uma ferramenta muito importante para poder nivelar um pouquinho isso. Então, vai de encontro àquilo que a gente estava falando também. Você falou bastante de dados, e aqui, Mariana, tem uma pergunta sobre dados, né? A gente sabe que a informação confiável é indispensável na execução do PCP. E pensando no grande volume de dados, como a gente estava falando, gerados pelas ferramentas da indústria 4.0, como gerenciá-los, evitando gargalos na falha entre os setores? Eu queria também pegar o gancho da sua fala de homogeneização, né, ter uma coisa mais standard, e ligar um pouco com a parte de dados. Realmente é muito difícil você conseguir ter uma homogeneidade no seu processo todo falando de dados, né? Às vezes, uma parte da sua empresa vai tratar o seu cliente de uma forma. Então, vamos supor que você vende sapatos e para você conseguir comprar toda a mão de obra, toda a matéria-prima para fabricar o seu sapato, você tenha 5 fornecedores. E aí, cada área, talvez, vai cadastrar o seu fornecedor de uma forma. Vai falar que, esse é o Júlio. Não, esse é o Júlio da Voito. Então, cada área vai cadastrar de uma forma, como são pessoas lidando com esses dados, cada pessoa vai ter um ponto de vista. Então, essa parte, assim, de tratar de forma homogênea a sua cadeia de dados é bem importante. Podemos começar por aí. Sim, então, para você ter uma qualidade nos dados, para você conseguir explorar, né, esses dados mais para frente, tirar insights deles, você precisa ter esses dados de forma homogênea, de forma organizada, tratá-los. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que eu acredito que a gente tem que explorar tudo que der em termos de dados, tudo. Às vezes a gente não enxerga que esse dado poderia ser importante, ou a gente não tem esse hábito de ir coletar esses dados, ou a gente não tem captor ainda. Então, as tecnologias estão aí para isso, a gente tem realmente inovar e procurar dados diferentes, lugares para coletar, ou outras tecnologias. Hoje tem a internet das coisas, que permite
captar esses dados de forma mais rápida, menos custosa, muito mais barato você instalar um captor de inteligência artificial de IoT do que um captor antigo, da tecnologia antiga. E queria citar uma frase também que eu escutei faz 2 dias numa conferência aqui da França, do Ministério da Economia, e eu vou falar em francês, depois eu traduzo, que é: Legal. Faut transformer tout en données, pour ensuite tout transformer par la donnée. Então, ele fala que precisa transformar tudo em dados, porque a gente não consegue ter informação de nada sem dado, para depois transformar as coisas através dos dados. E eu achei maravilhosa essa frase, né? Porque a gente acha que ter dados é tudo. Tenho dados, já consigo fazer um monte de coisa. Não, mas se tem o dado, você não consegue fazer nada, né? Se você não souber o que significa, se você não souber onde que ele foi coletado, você falar, nossa, Júlio, eu tenho 250 caixas, mas aonde, Mari? De que é? O que tem dentro? Aonde você coletou? Que dia? Que horas? Né? Qual planta? Que serviço? Então, os dados têm muitas estratificações que, às vezes, a gente não consegue enxergar até você colocar a cara lá dentro. Você ouviu essa frase há 2 dias e eu ouvi uma frase há 40 anos atrás que é muito parecida, que falava assim, sem fatos e dados a gente não consegue fazer nada. Então, isso é antigo, né, Mariana? Isso daí realmente precisa, quer dizer, e agora com a digitalização, né, com o mundo digital, favorece ainda mais. Tem até uma pergunta aqui no chat do pessoal dos bastidores, está todo mundo querendo saber, tá vendo? Você está inspirando aí o pessoal também. Então, eles estão perguntando o seguinte, Mariana, para trabalhar com a transformação digital como você trabalha, é necessário ter um conhecimento em programação ou alguma outra hard skill específica? Eu diria que é importante e ajuda, mas não é necessário, né? Se você não souber muito bem programar, não é necessário, mas eu acho que é muito importante. Se você souber, você consegue dar um passo muito acima do que as pessoas esperam de você como representante do negócio. Você entende o que você está falando? Qual que é a diferença de uma base de dados para outra? Qual que é a limitação de se trabalhar com um tipo de ferramenta de business intelligence e outra? Qual que é a diferença de você gerir o projeto ágil, Scrum? Então, você ter essas bases de conhecimento, eu acho muito importante. E eu diria quase no necessário, mas eu acho que, assim, não impede uma pessoa que não saiba de trabalhar na área, você consegue trabalhar, tudo certo, mas você tem que ter um aval e uma confiança dos seus gestores muito maior quando você não tem esse conhecimento, né? Quando você tem todo esse conhecimento, você não precisa ser um programador super top da área, conseguir programar tudo, né? Não, mas você ter um conhecimento de diferenças de linguagens, o que usa para quê, para onde você usa Python, onde você usa outra linguagem, onde você usa Java, quais são os frameworks de front-end. Então, você ter um conhecimento básico, acho que é muito importante. Então, se eu pudesse, né, concluir essa pergunta, eu diria sim, se você tiver a oportunidade, estude tudo isso, e para você conseguir ter essa confiança maior na hora de escolher tecnologia, de opinar, porque a gente conversa muito com pessoa de TI, muito. Todos esses projetos envolvem, né, o sistema da informação e de tecnologia. Então, para você dialogar com eles, você precisa conhecer. Quando você mostra que você conhece um pouco, você ganha o respeito deles e consegue o projeto fluir muito melhor e você consegue trabalhar melhor. Muitas vezes eu precisei entrar no código para ajudar a explicar o que era tal parte do dado, o que a gente estava esperando do resultado. Então, nunca foi estritamente necessário, mas é bem importante. Legal. Já que a gente está no ambiente internacional, eu estou aqui no Brasil, você está na França, tem tantos idiomas aqui, né? Vou complementar isso que você falou e até complementando um pouco da pergunta, né? Quer dizer, tem uma frase que eu sempre escutei que fala assim, hace más quem quiere do que quem puede. Quem falava isso era uma senhorinha chamada Teresa Aragon, e traduzindo, fez assim, se você faz mais quem quer do que quem pode. Então, a formação básica é super importante, mas se você tiver a fim de fazer mesmo, se tiver vontade e gana, vai embora. São skills que a gente precisa ter, lógico, como você falou, mas mais do que isso, tudo isso é superado quando realmente você tem vontade, quando você tem realmente garra de querer fazer. E para finalizar, que o papo está ótimo aqui, mas a gente precisa finalizar,
e eu acho que você vai inspirar muita gente, porque eu também tive grandes oportunidades de trabalhar em vários países e morar em vários países, né? E hoje você está na França, está morando na França, está trabalhando na França, então eu queria também que você falasse um pouquinho de quais dicas que você daria para quem deseja dar os primeiros passos na carreira, como você seguiu, e muita gente tem esse sonho de trabalhar fora do Brasil, e às vezes muita gente, eu sou professor também na universidade, e eu vejo que tem muitos alunos que estão fazendo o curso, e a gente vê que muitos têm esse sonho, mas nem todos conseguem concluir. Então, só para dar uma dica para eles aí, para ver um pouquinho dos passos da sua carreira aí. Claro. Queria dividir, então, também em duas partes. A primeira, no sentido mais técnico, tecnológico, área de trabalho, e aproveitar um pouco do que você falou, né, desse ambiente internacional e multidisciplinar, seria que você conhecendo, né, todas as tecnologias, pode abrir muitas portas, mas como você falou, você tendo vontade, também pode abrir muitas portas. Eu, por exemplo, minha formação não é de sistema da informação, nem de TI, né? Hoje eu acabo trabalhando muito nessa intersecção dos dois, bastante com dados, com BI, porque eu mostrei no meu ambiente de trabalho que eu estava interessada. Eu acho que a primeira coisa é você realmente mostrar, não ficar com vergonha, falando, nossa, o que a pessoa vai achar de mim? Não, mostra, você quer ir para essa área, você está aberto, você quer aprender, você não sabe, mas você quer aprender, mostre. Né, as pessoas, elas às vezes, elas não conseguem adivinhar, né? Então, eu realmente falei para o meu chefe, olha, eu gosto muito dessa área, eu não sei, mas eu gostaria de aprender, se tiver uma oportunidade, eu estou aqui. Então, acho que você ser transparente nas suas escolhas, nas suas metas de carreira, porque as pessoas vão pensar em você se elas verem uma oportunidade que se encaixe com o seu perfil. Foi o que aconteceu. Eu falei, né, para o meu chefe, para o chefe do meu chefe, o que eu gostaria de fazer, costumava ter esse tipo de conversa de carreira, e aí um belo dia, quando eu estava terminando meu contrato do mestrado, meu mestrado foi parceria com a indústria, estava terminando, veio o chefe do meu chefe e falou assim, Mariana, tem uma oferta para você, né, tem uma vaga para você. E era nessa intersecção de machine learning com inteligência artificial, o que eu faço hoje, mais toda essa área de ciência de dados aplicada mesmo para a indústria. Então, fazer modelagem de processo, na área técnica, na área econômica. Então, era essa intersecção toda. Eu falei, nossa, né? Na minha cabeça, eu falei, não sei, né? Eu tô perdida, e agora? Eu nunca fiz isso, e aí, mas eu queria muito, e aí, ainda bem, né? Graças a Deus, deu tudo certo, peguei a vaga, mas tudo porque houve uma conversa do que eu queria fazer, essa transparência, porque senão ninguém não quer saber. Né? Então, dê esse primeiro passo, não fique com medo, você não sabe, mas abre o jogo, fala, olha, eu quero ir para essa área, e de repente vai ter uma oportunidade. Então, falando agora, né, de internacional, eu acho que é um assunto hoje que está também super em alta, né? Muitas pessoas vêm me perguntar como é que foi essa experiência, e eu saí do Brasil em 2014, faz bastante tempo já, e foi assim, a experiência que mais mudou a minha vida, né, foi ter saído do Brasil, ter tido essa experiência de trabalho fora, eu consegui trabalhar na Bélgica e na França, gostei muito, acho que enriqueceu muito na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu diria até mesmo que me enriqueceu mais pessoalmente do que profissionalmente. Acho que eu teria tido, com certeza, experiências maravilhosas de trabalho no Brasil. Não é por isso, mas acho que pessoalmente foi muito rico. Eu acredito que você, igual com a parte técnica e tecnológica, você se conhecer, entender o que você quer, né? Você gostaria de sair do Brasil para aprender uma língua, ou você gostaria de sair do Brasil para aprender uma nova tecnologia, ou ter uma experiência fora, ou realmente só enriquecimento cultural? Então, você traçar esse seu plano, se autoconhecer, para você conseguir escolher melhor essa oportunidade, porque tem muita oportunidade, muita mesmo. E na prática, seria legal, né, uma coisa bem prática para vocês procurarem oportunidade na internet, é não somente olhar como brasileiro. Olhar, por exemplo, olhando como se você fosse um francês, eu me colocando na minha pele, né? Olhando em sites de vagas, realmente como se fosse francês procurando vaga. Não precisa estar escrito para brasileiros. As pessoas aceitam
brasileiros. Você quer ir também para os Estados Unidos, para o Canadá, tem muitas oportunidades, talvez os Estados Unidos, por causa do visto, seja um pouco mais chato, mas na Europa, as oportunidades não vão estar escritas assim, para brasileiros. Então, você abrir mesmo, tentar, e mesmo que você fique com medo, né, tentar vaga, faz parte, se tá com medo é porque tá dando certo, né? Muita gente fala isso, se tá com medo é porque tá no caminho certo. Então, acho que você realmente pôr a cara a tapa e tentar oportunidades que às vezes você acha que, nossa, não vai dar, né? Ou procurar na internet mesmo, colocando-se na pele de um nativo. Porque não vão estar escritos assim para brasileiros. E não tem problema, né? Você pode se candidatar para essa vaga e você tem capacidade tanto quanto um europeu, um americano. A educação no Brasil, uma coisa que eu gosto muito de trazer, a educação superior no Brasil é muito boa. A gente tem que parar com a síndrome do vira-lata, porque a educação superior no Brasil é muito boa. Claro, a gente tem problemas estruturais na base da educação, precisa ter uma educação pública melhor, tem, mas na educação superior, no mercado de trabalho, o Brasil é muito bom, né? Aqui a gente tem uma fama muito boa. Eles veem brasileiro, eles querem trabalhar com brasileiro. Eles falam, brasileiro é trabalhador, trabalha bem, tem resultados bons, né? Não está aqui para brincar. Claro, tem momento de ir no bar, tem momento de trabalhar, mas a gente tem uma fama, né, muito boa na Europa. Então, acho que você vista a camisa do Brasil, procura oportunidade. Legal. Realmente fica orgulhoso da sua formação no Brasil. Bacana. Obrigado por ter compartilhado um pouco dessa tua experiência pessoal, que vai ser enriquecedora para muitas pessoas, muitos jovens que querem também ter uma atuação internacional, e eu compartilho também com você essa experiência, que para mim foi a mesma coisa, mas o que temos em comum é vontade. Você teve vontade, eu tive vontade, a gente teve dedicação, e com essa dedicação a gente também conseguiu alcançar nossos sonhos. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana essa entrevista, bem descontraída, bem alegre. Eu sempre falo que tem duas maneiras de fazer as coisas, ou você faz chorando ou você faz rindo. Eu prefiro fazer rindo, e a gente teve uma entrevista super bacana, tranquila. Então deixa aqui, se quiser se despedir, comentar, publicar alguma coisa, fique à vontade, o espaço agora é seu. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Achei a conversa muito legal, muito interessante. São temas que a gente precisa trazer, sim, e que vão chegar com tudo. E as empresas e as pessoas que não conseguirem embarcar vão se sentir para trás. Então, é muito importante a gente trazer essa discussão, né? E as pessoas se autoconhecerem, onde que elas estão, aonde elas querem chegar, tanto da tecnologia quanto pessoal. E eu estou vendo que o meu LinkedIn está aqui embaixo na tela. Legal. Para se conectar, coloquem aí, Mariana Kobayashi, Data is King, procurem lá e me adicionem. Tem também o meu Instagram, que eu queria deixar para vocês, que é mari.goalsdigital, é justamente essa minha jornada na transformação digital. Eu também me transformando, me redescobrindo, né? Eu sou engenheira química, não sou TI, então acho que eu trago bastante essa jornada para vocês, quem quiser se conectar também. Ficou o convite, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, Grupo Voito e Júlio, foi um prazer te conhecer. Prazer todo meu. Merci. Merci. Então tá bom, muito obrigado, Mariana. Então tá bom. Pessoal, só não se esqueçam, né, de compartilhar seus insights aqui no Instagram e marcar o @Grupo Voito. E não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube, Voito, e ative o sininho para ficar atualizado das novidades. Foi uma entrevista super bacana, descontraída, espero que realmente vocês gostem. E tamo aí, vamos para a próxima, para mais um Papo de Especialista. Valeu!